Bom, segundo caso, galera. Segundo caso. Quando a reta diretriz é horizontal. Horizontal, certo? Olha aqui, ó. Peguei uma reta diretriz aqui, D, e um ponto F fora dela. Então a parábola vai ficar isso aqui, ó. Certo? Lembre que sempre a parábola vai começar no meio da reta diretriz e do foco. Se a reta diretriz está aqui e o foco está aqui, o ponto médio deles dois é o vértice. Então aqui é onde começa a parábola. Logo ela vai ficar assim. Certo? Sempre é isso. Então aqui eu posso usar aquele mesmo princípio, galera. Ó, eu vou mudar bem aqui a posição do ponto P para ficar melhor para a gente. Para ficar melhor para a gente entender. Vou apagar esse aqui que eu tinha feito. Tá aqui o ponto P. Ó, tá aí, ó, o foco e a diretriz. Eu pego um ponto P da parábola. Então eu sei que a distância do foco até esse ponto P é a mesma distância desse ponto P para a parábola. Então eu vou marcar a mesma coisa. Vou marcar aqui como sendo o ponto Q, aqui o ponto P e aqui o foco. O ponto P, eu vou considerar que ele tem as coordenadas x e y, é genérico, certo? O x dele, ó, está aqui, vou fazer de outra cor. Cadê o x do ponto P, ó? Aqui. E o y do ponto P está aqui. Certo? Aqui é o x do P e o y do P. Observe que agora, como a reta diretriz é horizontal, muda algumas coisas. O que que muda? Só inverte x com y. Por quê? Ó? Observe que agora quem é o eixo de simetria da parábola? O eixo de simetria é o eixo y. Além disso, a distância focal aqui, ó, a distância focal está aqui, ó, nosso parâmetro C. Então, nesse caso, quais são as coordenadas do foco? Ó, quem é o x do foco? Se eu observar aqui, o x do foco é 0. Então, o foco, o seu x é 0, a abscissa, e a sua ordenada é exatamente o valor dessa distância aqui, que é C. Então, agora, o foco, a sua abscissa é 0 e a sua ordenada é C. Certo? E aí o ponto P, ó. O ponto P, ele vai ter a mesma distância aqui para o foco e para o ponto Q aqui, que é um ponto da reta diretriz, que é justamente a distância do ponto até essa reta. Aí o que eu posso verificar? Eu chamei o ponto P de coordenadas genéricas, x e y. Ele tem aqui o x dele, ou y, quer dizer, que é o y dele, e aqui o x dele. Observe que esse ponto Q que eu marquei aqui na reta diretriz, ele tem o mesmo x do ponto Q, né, ó, do ponto P, ele tem o mesmo x, porém, quem é o y dele? Quem é o y dele? O y dele está aqui, ó. O y dele está aqui. Como eu sei que da origem para a reta diretriz é a distância C, então esse y aqui vai ser o quê? Como é para baixo, é menos C. Então a ordenada do ponto Q é menos C. E aí eu faço de novo aquela equaçãozinha, ó. A distância do ponto P até o foco é igual à distância do ponto P até o ponto Q. Porque aí fica o quê? Raiz quadrada de distância de P ao foco, x do P, menos o x do foco, que nesse caso é 0, ao quadrado. Mais y do P, que é só y, menos o y do foco, que nesse caso é c, ao quadrado. Igual a distância do ponto P ao ponto Q, x do P menos o x do Q, que nesse caso é 0, ou é x também, que vai dar 0, mais o y do ponto Q, que é y, menos o y do ponto Q, que é menos c, ó. Aí menos com menos fica mais, então vou colocar logo mais c aqui. Mais c ao quadrado. Observe que ficou bem parecida com aquela, a diferença é o quê? Só inverter o x com o y. Então agora, resolvendo essa equação, eu vou encontrar o seguinte, que x ao quadrado é igual a 4cy. Então essa é a equação dessa parábola aqui. Certo? Então, equação da parábola com origem
com o vértice na origem. Se a reta diretriz for na vertical, parábola com concavidade para nossa direita, y² igual a 4cx. Parábola com a concavidade para cima, reta diretriz na horizontal, x² igual a 4cy. Só inverte o x com o y. E a equação da reta diretriz aqui, galera? Qual é a equação da reta diretriz? Ó, observe que o ponto que... Oi. Na outra fórmula que você fez, aquela que é y², o que é esse p que substitui o c? O p é o dobro de c, né? O p, ó, porque alguns autores consideram, ao invés de c, ó, o c nós consideramos aqui como a distância entre o foco e o vértice, né? Aqui, ó, aqui é o c. Alguns autores consideram isso tudo, ó, do foco até a reta. Isso aqui tudo como p. Ou seja, duas medidas de c, 2c, certo? O p vale 2c. Então, a reta diretriz, qual é a equação da reta diretriz aqui, ó? Um ponto que está em cima da reta diretriz, o que é que ele tem fixo aqui? Ele tem fixo a ordenada dele, ó, o y. Todo ponto que está aqui em cima, ó, o x dele está aqui, é diferente, ó. Se eu pego um ponto mais para a esquerda, o x está aqui. Se eu pego um ponto mais para a direita, o x mudou. Mas o y dele muda? Não, então nesse caso quem é fixo é o y. Que vale quanto? Menos c. Então a equação da reta diretriz é y igual a menos c. Para esse caso. Certo? E aí tem mais outros dois casos, né? O terceiro caso é quando a reta diretriz é vertical também, igual ao primeiro, porém a parábola, o foco está para a esquerda, né? O foco está para a esquerda da reta. E aí a parábola fica igual aqui nesse terceiro caso. Ó. E aí a equação fica diferente. A equação fica assim, ó, y² igual a menos 4cx. Eu não vou perder tempo demonstrando, né? Porque às vezes demonstrar faz confundir mais a gente. Menos 4cx, ó. O que muda para aquela lá? Só o sinal. Né? É só inverter a parábola. Parábola assim, 4cx. Parábola assim, menos 4cx. Ok, galera? y² igual a menos 4cx. E nesse quarto caso, mesma coisa. Ó. É igual o segundo caso, porém a parábola inverteu. Né? Porque o foco veio para baixo da reta diretriz. Então, só muda o sinal também. x² igual a menos 4cy.